Bom dia, sou eu novamente, a professora Adriana Shoa, do Departamento de Biologia Celular e Genética, e hoje a nossa aula será sobre citoesqueleto. Então, essa doença, esse estudo de caso da revista da Escola de Enfermagem da USP, traz um relato quanto ao nascimento de uma criança, de um neonato, os cuidados de enfermagem para essa criança que nasceu com uma mutação com a doença genética epidemólise bulhosa simplex. É possível ver nessa figura 1 que nos membros inferiores dessa criança existe um quadro severo de necrose e coagulação. A gente consegue ver que essas lesões são exudativas, liberam líquido inflamatório. Essa criança ela tem também o debridamento, ou seja, a perda do tecido epitelial que se descola do tecido conjuntivo. Aqui no membro inferior dá para ver o procedimento do grupo de enfermagem fazendo a limpeza dessas escarações. E esses debris precisam ser removidos, então esse procedimento é operacionalizado, executado por um profissional da área de enfermagem. Aqui a gente vê a mãe e os curativos que a criança requer constantemente. Essa doença, ela gera essas bolhas que apresentam esse quadro necrótico até de forma espontânea. Você está vendo que o neonato ele já nasce com essas lesões, já nasce com esse espectro de dano tecidual. Essas lesões são causadas por uma mutação no gene da queratina, que é uma proteína fibrosa que faz parte do citoesqueleto, dos filamentos intermediários. Esse citoesqueleto, ele dá sustentação à célula, ao citoplasma celular. E no caso das crianças que nascem com epidemólise bulhosa simplex, elas têm uma má formação desses filamentos do citoesqueleto. Então, mais à frente na aula, a gente vai ver como é esse espectro dessa doença. Então, o que é o citoesqueleto? O roteiro da aula hoje é composto por esses itens. A gente vai trabalhar a composição e função do citoesqueleto, que é essa estrutura que preenche o citoplasma celular, da sustentação, forma, mobilidade ao citoplasma, da mobilidade à própria célula e mobilidade a um organismo formado por essas células. Então, o citoesqueleto tem várias funções: sustentar a forma da célula, suportar o volume celular e posicionar as organelas no interior da célula. Esse citoesqueleto, ele dá sustentação, ele auxilia na forma celular, ele faz parte da estrutura como se fosse uma estrutura, um esqueleto. Nosso esqueleto anatômico, ele não sustenta os nossos órgãos, ele não sustenta os nossos ossos, os nossos tecidos. Do mesmo modo, no interior celular existe um citoesqueleto que sustenta a membrana, que sustenta e posiciona as organelas. Do mesmo jeito que o nosso esqueleto anatômico posiciona os nossos órgãos, então a gente tem a caixa torácica posicionando nossos pulmões, posicionando o nosso coração. Do mesmo modo, o citoesqueleto posiciona as organelas celulares. A gente tem, por exemplo, o nosso esqueleto sustentando os nossos órgãos abdominais, sustentando os nossos membros inferiores e promovendo, inclusive, movimento, porque o movimento, o caminhar, o executar trabalho envolve o trabalho conjunto entre os músculos e os ossos. Então, do mesmo jeito, o citoesqueleto no interior da célula promove movimento também. Movimento das organelas, movimento da própria célula. Então, as principais funções do citoesqueleto envolvem forma, sustentação e movimento. Então, hoje a gente vai ver quem são as proteínas que compõem esse citoesqueleto, como elas se reorganizam, como elas organizam o citoplasma. E para isso a gente precisa conhecer os microfilamentos de actina, que são proteínas e proteínas de ligação à actina. Então, os microfilamentos de actina são filamentos compostos dessa proteína, actina. Eu acho que grande parte de nós já ouviu falar de miosinas e actinas na contração muscular. São proteínas que, associadas, promovem esse movimento de contrair, que executa a atividade muscular. Então, a gente vai ver
como as proteínas do citoesqueleto, as actinas, dos microfilamentos, associadas com a proteína motora, a miosina, promovem tanto movimentos de contração quanto movimentos não musculares. A gente também vai conhecer os microtúbulos, que é um outro tipo de filamento do citoesqueleto. Nessa imagem aqui, a gente está vendo um momento crucial da célula, a divisão celular. E aqui em roxinho a gente tem os cromossomos e em verde a gente tem o fuso mitótico, que promove a mitose, a divisão celular. Divisão celular é uma atividade que permite que a gente cresça durante a fase de crescimento e, ao mesmo tempo, permite que a gente renove os nossos tecidos durante a vida adulta, a maturidade. Então, aqui a gente tem a apresentação de componentes do citoesqueleto que formam o fuso mitótico, que é o conjunto de microtúbulos que promove a separação dos cromossomos durante a divisão celular. Aqui em vermelho, a gente também vê parte do citoesqueleto dando a forma das células. Aqui são filamentos de actina que estão promovendo o rearranjo também no processo de divisão celular. Nessa figura aqui à esquerda, a gente está vendo em verde fluorescente filamentos, microtúbulos, que são formados de tubulinas, de proteínas também. A gente está vendo em vermelho filamentos de actina. Então, aqui estou mostrando com essa figura em fluorescência, estão sendo evidenciados 2 filamentos do citoesqueleto, que estão dando essa forma da célula. E essas expansões aqui significam que essa célula está aderindo a outras regiões, que nesse caso aqui é um substrato que pode ser a matriz extracelular, que existe no espaço intersticial entre cada célula. Existe um intervalo, e esse intervalo é preenchido por uma matriz extracelular. Então, aqui esse citoesqueleto, ele ancora nossas células com outras células e com a matriz extracelular. A gente também vai ver, como eu falei, como eu mostrei na figura anterior, os filamentos intermediários, quando eu mostrei no estudo de caso da epidemólise bolhosa, a gente vai ver um pouco sobre a estrutura e função desses filamentos intermediários. E por fim, a gente vai entender como o citoesqueleto contribui para a polarização celular e para a migração celular. Então, começando, os componentes do citoesqueleto, como eu havia citado, são de 3 grupos. Os filamentos intermediários, que têm esse aspecto de cordas fibrosas, porque eles são formados de proteínas fibrosas. Dentre essas proteínas estão as queratinas, relacionadas ao caso da epidemólise bolhosa simples, que a gente viu no neonato, na figura inicial da aula. Esses filamentos estão presentes aqui no citoesqueleto, a gente vê aqui em azul. Eles participam das conexões célula a célula, que a gente vê aqui. A gente chama essas conexões de desmossomos. Então, tem desmossomo aqui. Imagine esse tecido todo, um tecido epitelial. Então, essas células têm que estar justapostas, juntinhas, coladinhas umas às outras, formando esse tecido de revestimento. Na epidemólise bolhosa, que a gente viu na figura do neonato, com aquelas lesões teciduais, essas junções elas são frágeis, então esse tecido ele facilmente se rompe e, como eu falei, de forma espontânea ou apenas por um simples toque a criança sofre lesões bolhosas. Então esses filamentos do citoesqueleto que sustentam essa célula, essa forma da célula e dão suporte mecânico, suportam as tensões que os nossos tecidos sofrem constantemente pelo movimento, pelo estender, pelo caminhar. Esses tecidos, a própria bexiga, quando a gente bebe água, quando a gente se alimenta, à medida que todo o nosso alimento é absorvido, o nosso epitélio, quando a gente se alimenta, o nosso epitélio intestinal, ele infla. Se ele infla, ele se distende. Por que esse epitélio estomacal, intestinal, da bexiga, desses órgãos que têm um revestimento epitelial não se rompem? Porque dentro das células existe um tipo de filamento fibroso, que é como se fosse um cabo de aço, uma corda, mas uma corda que apresenta uma elasticidade, suporta essas tensões mecânicas de estiramento. O que acontece numa criança com epidemólise bolhosa?
Esses filamentos que suportariam esse estiramento são frágeis. Então, a pele e os revestimentos de mucosas são muito frágeis quando submetidos a tensões mecânicas e eles se rompem. Eu acho que para a qualidade de vida de uma criança, essa fragilidade é extremamente complicada, porque criança costuma cair, criança costuma correr, criança costuma abraçar e esse mínimo contato ele pode ser causador da lesão que a epidemólise bolhosa simples promove. Então, o que acontece naquelas crianças que nascem com essa alteração, com essa enfermidade, é que essas proteínas fibrosas que organizam esse filamento intermediário citoplasmático são mal organizadas, são proteínas com mutações e elas não formam esse filamento em forma de corda resistente. Então, quando esse tecido é submetido a estiramento, ele se rompe nessas junções célula a célula, formando as lesões bolhosas. Então, aqui a gente vê também que esse filamento, deixa eu pegar aqui a canetinha, que esse filamento, ele ocorre também na porção nuclear. O filamento intermediário, turma da enfermagem, é o único filamento do citoesqueleto que ocorre não só no citoplasma, mas também no núcleo. O núcleo é o órgão que é a organela que armazena a informação genética. Então, essa organela guarda o manual, o roteiro de vida da célula. As informações necessárias para as funções celulares estão armazenadas no núcleo. Então, essa forma e proteção oferecida por esse arcabouço do citoesqueleto, formado de filamentos intermediários que conferem forma e resistência à organela núcleo, é essencial para a proteção desse material genético. Então, a gente tem uma estrutura chamada lâmina nuclear. Olha, o tipo de filamento intermediário que ocorre no núcleo forma a lâmina nuclear. O restante dos filamentos intermediários é citoplasmático. A gente está vendo aqui, ó, tá tudo no citoplasma. Os 3 filamentos do citoesqueleto, tanto os filamentos intermediários quanto os microtúbulos e os microfilamentos de actina ocorrem no citoplasma. Mas o filamento intermediário, além de ocorrer no citoplasma, ocorre também no núcleo, conectado ao envelope nuclear, a membrana nuclear interna. E como eu havia falado, ele confere sustentação mecânica e está conectado às junções célula a célula. Nesse filamento a gente consegue ver, olha, que diferente do microtúbulo, ele participa aqui das junções célula a célula, dos desmossomos e dos hemidesmossomos que ficam na junção célula-matriz. Os microtúbulos, por sua vez, diferente dos filamentos intermediários, não são formados de proteínas fibrosas, eles são formados de proteínas globulares. A gente consegue ver aqui essas proteínas que estão representadas em verde claro e verde escuro. Essas são as tubulinas. O nome tubulina ele é bastante sugestivo, porque os microtúbulos são filamentos que têm uma arquitetura semelhante a um cano, a um tubo oco. Então, esses filamentos são tubulares e são chamados de microtúbulos porque eles têm estrutura microscópica. Então, esses microtúbulos têm um diâmetro de 25 nanômetros. É interessante a gente entender esse diâmetro, porque a gente vai entender por que os filamentos intermediários se chamam filamentos intermediários. Porque o diâmetro do filamento intermediário é 10 nanômetros aqui, olha. O diâmetro do microtúbulo é 25 nanômetros e o diâmetro dos filamentos de actina, que são os mais fininhos, os mais delgados, é 7 nanômetros. Essas proteínas que formam o filamento intermediário aqui são de uma diversidade muito grande de proteínas fibrosas. Então, diferente desses outros 2 filamentos do citoesqueleto, que é a proteína que contribui para o nome do filamento, tubulina, faz parte dos microtúbulos e a actina faz parte dos microfilamentos de actina. Nos filamentos intermediários, dependendo do tecido, é um tipo de proteína fibrosa específica.
Então, não havendo um nome específico de uma proteína fibrosa para denominar o filamento, foi o diâmetro desse filamento que contribuiu para o seu nome. Ele é intermediário entre 25 e 7, 10 nanômetros, por isso o termo filamento intermediário. Esses microtúbulos, que têm essa arquitetura em forma tubular, eles são formados por essas proteínas globulares, ela é um dímero de tubulinas. Essa verde claro é alfa-tubulina e a verde escura é beta-tubulina. A gente mais na frente vai entender como elas são organizadas para formar o microtubo. Ele se apresenta aqui no citoplasma com a distribuição radial, olha, do centro para a periferia, formando caminhos por onde vesículas, por onde organelas podem ser posicionadas. Uma mitocôndria pode ser deslocada para um local onde tem alta demanda de ATP com a ajuda desses trilhos, esses caminhos formados pelos microtúbulos. Então, eles apresentam um centro organizador, que é chamado de centrosomo. São citoplasmáticos, então eles não ocorrem a nível nuclear, como acontece com os filamentos intermediários, e eles promovem posicionamento das organelas e também movimento dessas organelas e de vesículas geradas nesse sistema de membranas intracelulares que vocês vão ver nas próximas aulas. Além dos microtúbulos e dos filamentos intermediários, nós temos os microfilamentos de actina. Então, aqui a gente tem um filamento de actina. Cada bolinha dessa vermelhinha, que parece um colar de contas, é uma proteína globular da família das actinas. Por isso o nome microfilamento de actinas. E se vocês olharem, esses microfilamentos, eles estão aqui na periferia da célula. Então, os microfilamentos de actina, eles são filamentos que ficam mais nas bordas, em contato com a membrana. São filamentos que participam também da forma e da sustentação da célula, mas também promovem movimento. Então, eles são flexíveis e lineares. Eles ocorrem, como eu falei, no citoplasma, não existe filamento de actina, não foi descoberto nenhum no núcleo celular. Eles estão próximos à periferia da célula, ou seja, acoplados aqui, ó, interagindo com proteínas da membrana. E eles promovem, por exemplo, a contração muscular e a formação de pseudópodes. No caso dessas células aqui, vocês conseguem perceber que elas estão, que eu tenho esses conjuntos de filamentos na mesma célula. Então, imagine que esses três estão juntos. Essa célula epitelial, ela tem ao mesmo tempo filamentos de actina, microtúbulos, coloca aqui, e os filamentos intermediários todos nessa mesma célula. Aqui a imagem separa didaticamente os três. Mas essa célula epitelial, ela requer esses três filamentos do citoesqueleto, filamentos intermediários, microtúbulos e microfilamentos, para que ela tenha a sua forma e execute todas as suas funções. Se a gente lembrar, um epitélio, por exemplo, intestinal absortivo, ele precisa de projeções da membrana chamada microvílulos ou microvilosidades. Quem sustenta essas projeções, essas especializações da membrana, é o microfilamento de actina. Então, aqui a gente vê as microvilosidades sustentadas, porque essa membrana, se ela não tiver um arcabouço intracelular que sustente, ela colapsa, ela se junta. E para ela não se juntar, esse preenchimento e sustentação com os microfilamentos de actina são necessários, esses preenchimentos. Vamos conversar um pouco sobre as funções. Como eu havia falado, as principais funções desse citoesqueleto é dar suporte estrutural, posicionar organelas, promover movimento. E essas imagens, elas trazem um pouco dessa informação. Aqui a gente tem uma célula. Antes do processo de divisão, a gente consegue ver nitidamente aqui, ó, os microtúbulos em verde, que estão radialmente distribuídos a partir desse centro organizador, que é o centrosomo, para a periferia. Então, esses microtúbulos posicionam as organelas no interior da célula. Enquanto aqui em vermelho, representando o córtex conectado à membrana, a gente vê os microfilamentos de actina. Essas projeções aqui, elas lembram aqueles pseudópodos. Que tipo de célula, professora, promove a formação de pseudópodos? Um tipo de célula bem interessante do nosso organismo apresenta essas projeções semelhantes a pseudópodos. Os filamentos
microfilamentos de actina, eles são responsáveis pela formação desses pseudópodos. Que tipo de célula no nosso organismo apresenta pseudópodos? A gente tem células que têm um movimento ameboide. Esse movimento ameboide permite, por exemplo, que macrófagos, que células brancas do nosso sangue, células de defesa, consigam migrar para os tecidos onde ocorrem infecções por patógenos, onde células serão fagocitadas, onde patógenos serão fagocitados. E essa migração ocorre, ou seja, esse movimento de migração, de deslocamento de macrófagos, ocorre com auxílio dos pseudópodos, com projeções da membrana. Então, essas células migram graças aos filamentos de actina. Aqui embaixo a gente vê a contribuição desses filamentos do citoesqueleto para a divisão celular. Os microtúbulos organizam os cromossomos quando eles compõem o fuso mitótico. Então aqui a gente tem microtúbulos em verde compondo o fuso mitótico que separa aqui esses cromossomos em marrom. O DNA, após a duplicação na mitose e na meiose, ele precisa ser dividido para as duas células filhas. E como é que ele é dividido? Com a ajuda dessas estruturas chamadas microtúbulos que compõem o citoesqueleto. Então, eles separam os cromossomos e dão origem a duas células filhas. E a gente está vendo aqui em vermelho a gente tem os filamentos de actina, os microfilamentos de actina. A gente está vendo que a divisão celular só ocorre quando ocorre a cisão, chamada citocinese. A citocinese é promovida por um anel contrátil. Esse anel contrátil, ele é formado por filamentos de actina e a proteína motora miosina, que faz com que ocorra um estrangulamento aqui, ó. Após a separação dos cromossomos, essa célula precisa se dividir. Então, a divisão é feita por um anel contrátil que vai gerar duas células filhas com a mesma estrutura, com os mesmos componentes que a célula original, a célula mãe, apresentava antes de duplicar todo esse material e se dividir no processo de mitose. Então, aqui após a citocinese, eu tenho duas células filhas, apresentando também um citoesqueleto formado de microfilamentos de actina em vermelho, microtúbulos em verde. Nessa imagem, eles não estão mostrando, o Alberts não mostra os filamentos intermediários, mas eles também estão presentes aqui. Aqui à direita, a gente vê os três filamentos do citoesqueleto, como eu mostrei no slide anterior, que os três ocorrem na mesma célula, aquela célula epitelial. A gente tem aqui as junções celulares, a gente tem junções aderentes, a gente tem desmossomos, essas junções e hemidesmossomos. Essas junções conectam células entre si, ó, conexão célula a célula, e células com a matriz. A lâmina basal é a matriz extracelular. A gente observa aqui os microtúbulos em verde, os filamentos intermediários em azul e os microfilamentos de actina em vermelho. Eles estão fazendo no mínimo duas atividades aqui nessas células. A gente tem aqui, ó, a forma da célula. Essa célula é uma célula epitelial. Ela tem uma região apical e uma região basal. Então, essa célula está polarizada. Aqui eu tenho a luz do intestino, por exemplo. As microvilosidades estão aqui, ó, sendo sustentadas pelos filamentos de actina. Na luz do intestino, quando a gente se alimenta, o alimento é absorvido aqui por essa região apical. E ele vai entrar na célula, os nutrientes entram nas células graças a proteínas na membrana dessa célula. E esses nutrientes que entram na célula vão ser entregues aqui para matriz extracelular. Aqui tem os capilares, onde serão absorvidos esses nutrientes. Então, essa forma polarizada recebe aqui na luz, entrega aqui no tecido, na matriz, para o tecido conjuntivo e para os capilares, é garantido pelo citoesqueleto. Então, a forma de uma célula absortiva, por exemplo, e a forma de todas as células, tem uma grande contribuição do citoesqueleto. E se a gente olhar, tem aqui os microtúbulos, olhem só, eles servem para dar forma e para também servir como caminhos para que vesículas tragam os nutrientes. Então, essas vesículas, elas caminham ao longo desses trilhos de microtúbulos, garantindo esse movimento intracelular.
A gente vai ver que o citoesqueleto contribui para formar os pseudópodos, que garantem o movimento celular, para formar a estrutura do sarcômero. As actinas formam o sarcômero, que é aquela estrutura músculo, do músculo esquelético. Então, os filamentos do citoesqueleto promovem movimento, tanto da célula como movimento dentro da célula, movimento intracelular. E aqui em azul, a gente tem os filamentos intermediários que estão conectados com os desmossomos. E são eles que garantem que esse tecido suporte as tensões de estiramento. Para a direita, para a esquerda, essas tensões de estiramento esticam a pele, esticam o tecido que reveste o intestino e impedem que esse tecido se rompa, porque elas fortalecem essas junções celulares. Estão vendo aqui as conexões de uma célula com a outra, como se a célula tivesse costurada uma na outra. O nutriente que a gente absorve aqui no intestino, ele não passa entre as células não, porque essas células estão fortemente unidas. Ele passa por dentro da célula. E isso é uma barreira de proteção, porque do mesmo jeito que nutrientes poderiam passar entre as células e não passam graças às junções celulares, nós teríamos também patógenos e material que poderia passar entre as células e danificar os tecidos e causar danos ao organismo como um todo. Isso não acontece porque existe essa barreira do epitélio absortivo causado pelas junções célula a célula, fortificadas pelos filamentos do citoesqueleto. Agora a gente vai começar a falar sobre os filamentos em detalhe. A gente vai começar pelos microfilamentos de actina. Então, como o nome mesmo já diz, ele é formado por uma proteína globular. Está aqui o microfilamento. Isso aqui é a microscopia eletrônica desse microfilamento. Esse microfilamento é delgado, ele é bem fino, e ele é formado por essas proteínazinhas globulares aqui. Cada uma dessas continhas é uma proteína actina, que a gente está mostrando ela aqui, ó. À esquerda, a gente tem a estrutura tridimensional dessa proteína, formada de alfa-hélices, aqui a estrutura secundária em alfa-hélice, e formada também de folhas beta-preguiadas. E existe um centro que carrega ATP nessa proteína, nessa actina. Então, a gente estava falando dessa proteína que compõe o microfilamento, que é a actina, aqui marcadinho onde eu botar o cursorzinho. Essa proteína é representada por essa estrutura tridimensional aqui. Essa proteína tem um sítio que tem afinidade por ATP. Aquele ATP produzido lá na mitocôndria, ele é importante para a manutenção da estrutura do filamento. Então, a gente tendo ATP, o nosso filamento, o nosso microfilamento de actina, ele polimeriza, ele se junta formando, as actinas se agregam, formando esse filamento, que tem uma estrutura helicoidal, como se fosse um colarzinho de contas, onde as actinas se associam. Então, essas proteínas globulares, elas são o monômero desse polímero aqui, que é o microfilamento. Como eu falei, ele tem um sítio de ligação para o ATP, que a gente vê aqui. Ele tem uma dimensão aqui, ó, um diâmetro de 7 a 9 nanômetros, é o filamento mais delgado, mais fino. É esse polímero helicoidal que é formado por dois protofilamentos. A gente consegue ver aqui que tem esse associado com esse. Esses dois protofilamentos helicoidais, como se fosse uma hélice, vão garantir para a célula movimento e forma. Vocês lembram que eu falei dos microfilamentos, não é? Então, essa forma de sustentação das microvilosidades é garantida por esses microfilamentos. Então, a gente vai ver aqui algumas funções desse microfilamento de actina. Microvilosidades, reforçando o que eu acabo de falar. Então, a sustentação dessas projeções da membrana, principalmente em tecidos de revestimento absortivos, é garantida pelos microfilamentos de actina. Além disso, os microfilamentos de actina garantem que essa célula apresente uma forma, eu falei da polaridade, né? Ela tem uma região apical e uma região basal.
graças à adesão desses microfilamentos com a membrana na parte cortical, na periferia da célula. Se a gente olhar aqui para baixo, olha, a gente vê como essa forma, isso aqui é a mesma célula, é um leucócito, a gente observa esse leucócito, ele em formas diferentes. Essas formas são adquiridas por um rearranjo desse filamento aqui, desse microfilamento do citoesqueleto, na superfície da célula, interagindo com o substrato onde essa célula está. Essa célula aqui é em cultura, mas os macrófagos nos nossos tecidos, eles interagem com a matriz extracelular, com os vasos sanguíneos, com o tecido onde há infecções, e ao interagir, como eles são células livres, eles se rearranjam, os filamentos do citoesqueleto, para que essas células migrem, para que essas células tenham adesão ao tecido onde elas se deslocam, onde elas migram. Então, aqui a gente vê a formação dos filopódios e pseudópodos, permitindo que essas células migram. E aqui a gente vê a adesão. Então, tudo isso está acontecendo, essas mudanças de forma, graças aos filamentos do citoesqueleto. Aqui a gente vê também esses filamentos de actina promovendo uma cinta de aderência. Lembra que a gente tinha aquelas junções aderentes na célula epitelial, no slide anterior? A gente via junções de aderência, e essas junções de aderência também conferiam resistência mecânica ao tecido. Então, essas junções de aderência também contribuem para que aquele tecido epitelial tenha elasticidade. Aqui a gente vê os filamentos de actina projetando, olha como a gente vê aqui, os filopódios, semelhante aos lamelipódios, semelhante aos pseudópodos, que são projeções da membrana que permitem a migração dessas células. A gente vê aqui, ó, essa migração celular, capacidade que a célula tem de se deslocar como semelhante ao movimento ameboide. Que a gente vê os lamelipódios, que são projeções mais amplas, e a gente vê essas fibras de tensão, que podem ser vistas aqui, ó. Aqui é um fibroblasto. Esse fibroblasto também é uma célula migratória do nosso organismo, só que essa célula faz parte do tecido conjuntivo. Por exemplo, em lesões mecânicas, quando nós temos rompimento, lesões por dano tecidual, corte, as células precisam ser recolocadas e repovoar aquele local da lesão, que é o processo que a gente chama de cicatrização. Como é que a cicatrização ocorre? Primeiro tem que ter multiplicação celular. Então, as células do tecido epitelial e do tecido conjuntivo são induzidas a se dividir. E depois que elas se dividem, elas têm que ir migrando e repovoando aquela região. Esse repovoar é ajudado pelo movimento, formação desses filopódios nas células, e essa formação, ela impõe uma formação de tensão no córtex celular. A célula migra, ela se contorce. Aqui a gente vê a tensão, olha, a gente vê a distensão da célula, causada por essas fibras de tensão. Durante a migração, para as células repovoarem o tecido, taparem o corte, a lesão com novas células. Aqui em B, a gente vê o preenchimento das microvilosidades. Ele lembra a arquitetura, por exemplo, de um prédio em construção. Um prédio em construção, a primeira parte que é montada é aquele aramaço, aquele conjunto de ferragens que sustentam a estrutura de alvenaria. Então, aqui é como se a célula tivesse aquele conjunto de ferragens sustentando as microvilosidades. Aqui embaixo, a gente já vê como essa célula, por exemplo, formando pseudópodos, pode estar envolvida em fagocitose. Lembrem-se que os macrófagos, eles fagocitam patógenos. Como é que eles fagocitam patógeno? Eles engolem o patógeno. Uma alimentação, uma destruição realizada por uma célula fagocítica é chamada de fagocitose. E essa fagocitose, que é a captura de material extracelular pela célula de defesa, é realizada com a ajuda dos filamentos de actina do citoesqueleto. Aqui, intracelularmente, a gente está vendo vesículas sendo transportadas por esses filamentos, movidas
por esses filamentos. E na última figurinha, a gente tem o anel contrátil, olha aqui. Aquele anel contrátil vai promover a divisão celular, que aqui não está sendo mostrado o material genético, mas aqui a gente está vendo um anel que separa essas duas porções em duas células filhas. E aqui a gente vê proteínas que interagem com esse microfilamento de actina do citoesqueleto, que são chamadas proteínas acessórias. Então, aqui a gente tem as unidades globulares, os monômeros do filamento, que são as actinas, e aqui a gente tem algumas proteínas em verde que interagem com esses filamentos. A primeira proteína é uma proteína chamada proteína de nucleação, proteína que favorece a polimerização dos microfilamentos, ou a entrada de monômeros para o filamento crescer. Então, aqui a gente tem uma proteína de nucleação, fazendo a conexão desse filamento com a membrana. Então, a partir daqui, esse microfilamento ele pode se polimerizar e crescendo dentro da célula. E esse crescimento, gente, ele vai ser importante, por exemplo, nesse movimento aqui, ó, fibroblasto, ou macrófago, ou a ameba, uma célula que é móvel, ela tem que projetar a membrana. E para projetar a membrana, ela aumenta o tamanho do microfilamento. Como ele é associado com a membrana, à medida que ele cresce, a membrana se projeta e a célula migra. Então, essas proteínas de nucleação, nucleação quer dizer local onde cresce, local onde se forma. Então, essas proteínas de nucleação favorecem esse crescimento do microfilamento. Aqui, à direita, a gente tem as proteínas sequestradoras de monômero. O que é que uma proteína sequestradora de monômero vai promover? Ela vai impedir o crescimento do microfilamento. Ela é importante em determinados momentos. A célula precisa reorganizar o citoesqueleto, reorganizar os microfilamentos, ela indisponibiliza, tira de disponibilidade as unidades de actina, impedindo que esse microfilamento cresça em determinada região. E isso vai fazer com que eu tenha disponibilidade posterior para polimerizar os microfilamentos em outro setor celular. Então, essas proteínas sequestradoras, elas auxiliam na reorganização do citoesqueleto. Aqui a gente tem proteínas enfardadoras, que formam esses feixes sobrepostos. Isso também é importante na arquitetura daquele filopódio e lamelipódio e também na arquitetura, por exemplo, das microvilosidades. Então, a gente viu que as microvilosidades têm aquele conjunto de filamentos que dão sustentação. Aqui, como a gente vê nessa imagem. Esse arranjo é auxiliado por essas proteínas que formam esses feixes de microfilamentos de actina. Essas proteínas aqui são proteínas acessórias que auxiliam nesse arranjo. Já aqui embaixo, a gente tem um conjunto de proteínas motoras, como as miosinas, que são proteínas acessórias. Se vocês verem aqui a seta para a direita, nesse microfilamento de cima, e a seta para a esquerda, no microfilamento de baixo. Esse filamento formado por essa proteína motora vai fazer com que esse microfilamento seja empurrado ou atraído para da direita para a esquerda e esse da esquerda para a direita na contração e no relaxamento de novo, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, fazendo com que esses filamentos se aproximem e se afastem, que é o processo de contração muscular. É isso que essa proteína motora faz. Encurta a distância entre os filamentos de actina ou aumenta a distância. Quando encurta a distância, contração. Quando aumenta a distância, relaxamento. A proteína motora, miosina, promove esse movimento. Aqui embaixo, a gente vê uma proteína de ligação lateral. Essa proteína de ligação lateral também está envolvida na contração muscular. O nome dessa proteína, do conjunto dessas proteínas, são troponinas e tropomiosinas. Elas impedem a interação dos filamentos de actina com as miosinas. E isso promove o relaxamento. Quando não há interação entre miosina e actina, não há o encurtamento da distância dos microfilamentos de actina, consequentemente não há contração.
E a proteína de ligação, complexo troponina-tropomiosina, é quem favorece esse relaxamento. Um outro conjunto de proteínas são essas proteínas de capeamento, que impedem que os microfilamentos fiquem despolimerizando. Por exemplo, novamente, no tecido muscular, os microfilamentos não podem ficar se desmontando, como é a dinâmica do citoesqueleto, mas lá no músculo eles têm que ser estáveis. E o que garante essa estabilidade dos microfilamentos são essas proteínas que encapam a extremidade, impedindo que ele despolimerize. Também aqui a gente tem proteínas que fazem a interligação. Lembra daquele córtex tensionado aqui? Eu tenho filamentos nessa direção, filamentos nessa direção, filamentos em várias direções interconectados graças a essas proteínas aqui que fazem a conexão de filamentos de forma transversal, que fazem conexão de filamentos que estão em forma perpendicular uns aos outros. Então, eles são mantidos unidos e quando ocorre um estiramento, esses filamentos estão interconectados, garantindo que esse córtex tensionado execute o processo de distensão, por exemplo, dessa membrana na migração, graças a essas proteínas que interconectam esses filamentos. E quando esse filamento precisa ser rearranjado, existem proteínas que promovem o desmonte desse filamento. E aqui a gente tem as proteínas que quebram o filamento. Eu vou disponibilizar um vídeo que auxilia vocês a observarem esse desmembramento, a polimerização, que é o crescimento, e a despolimerização, que é quando eu desmonto o microfilamento e disponibilizo unidades de tubulina para que novos filamentos sejam rearranjados. Vocês têm que observar que aqui a gente tem, olha, distensão, significa que os filamentos estão projetados nessa direção, mas para que ele se desloque, a gente precisa, se a gente perceber aqui, essa mesma célula encolheu em algumas regiões. Isso aconteceu porque alguns microfilamentos foram desmontados aqui e polimerizados para aumentar essa distensão aqui. Então, isso é o rearranjo, é isso que essas proteínas que sequestram, essas proteínas que quebram, essas proteínas que conectam, auxiliam. Aqui embaixo eu trago um exemplo de uma proteína chamada distrofina. A distrofina é uma proteína que conecta, ó, que faz parte aqui dessa conexão do capeamento, conecta os filamentos de actina no tecido muscular com a membrana da célula do sarcômero, a membrana sarcomérica do tecido muscular. E ao conectar, conecta com a matriz extracelular, promovendo a estrutura necessária para a contração muscular. Quando essa proteína ligadora de filamentos de actina não está presente ou é defeituosa, ocorre o surgimento dessa alteração, dessa enfermidade que é a distrofia muscular. Então, a gente já falou do filamento de actina, falou aqui dessa mutação, um exemplo importante de uma enfermidade causada por uma alteração do citoesqueleto, e agora a gente vai falar de um outro filamento do citoesqueleto, que é o microtúbulo, que é formado por essas proteínas conhecidas como tubulinas. Um nome bem sugestivo. Então, novamente, a gente vai olhar para a estrutura do filamento, e aqui estão as tubulinas, olha. Alfa e beta tubulina é um heterodímero, porque é alfa e beta. Os heterodímeros de tubulina vão se associando, formando um protofilamento, que a gente está vendo aqui, ó. Esse protofilamento, ele vai compor o microtúbulo. Cada microtúbulo tem 13 protofilamentos. Aqui é um corte transversal, que a gente vê aqui, ó, em microscopia. Então, aqui está o corte transversal, a visão transversal, aqui do lado a visão longitudinal, que é representada didaticamente aqui, pelos 13 protofilamentos. E aqui um filamentozinho, ó, um protofilamento, mostrando que ele é o resultado da polimerização, ou seja, da associação entre tubulinas, essa tubulina heterodimérica, alfa e beta tubulina. E tem um detalhe importante que eu não falei no filamento de actina, mas é importante a gente lembrar, e eu vou mostrar aqui no filamento de actina, que o filamento ele tem uma polarização, olha, ele tem uma extremidade mais, voltando aqui para o filamento de actina, e uma extremidade menos. O que quer dizer isso? Extremidade mais significa onde mais actinas vão sendo adicionadas
acrescentadas. O que é que esse acrescentar gera? Crescimento do filamento. Lembra que aquela membrana se projeta na formação do pseudópodo, na célula que vai fagocitar? Ela se projeta porque ela está sendo empurrada pelo crescimento dos filamentos de actina, com a ajuda daquelas proteínas nucleadoras, aquelas proteínas acessórias. Então, esse filamento cresce na extremidade mais. A mesma coisa é válido para os microtúbulos. Ele tem uma extremidade mais e uma extremidade menos. Isso quer dizer que eu adiciono tubulinas na extremidade mais. Adiciono esse heterodímero na extremidade mais. E aí a gente vai olhar de perto esse heterodímero. Pega esse heterodímero alfa e beta tubulina e olha de perto. Aqui está a porção beta e aqui está a porção alfa. Maria Eduarda, as tubulinas também usam nucleotídeo rico em energia, nucleotídeo trifosfatado. Só que no lugar de ATP, as tubulinas usam GTP, guanosina trifosfato. Gente, guanosina trifosfato é produzido a partir de adenosina trifosfato, a partir do ATP. Então, a mitocôndria produz o ATP e a célula converte o ATP em GTP. Então, o GTP é um nucleotídeo trifosfatado que é produzido também a partir da energia retirada das moléculas orgânicas dos nutrientes. Então, esse GTP, essa molécula trifosfatada rica em energia, é essencial para que essas tubulinas, que têm, domínios, sítios de ligação em GTP, possa ficar numa conformação tridimensional que permite que elas sejam adicionadas à extremidade mais de crescimento dos microtúbulos. Então, esses microtúbulos têm um diâmetro em torno de 25 nanômetros, então essa aqui, a espessura desse microtúbulo é em torno de 25 nanômetros. Eles são esses polímeros tubulares cilíndricos, que tem, como eu falei, 13, se vocês contarem aqui, cada uma dessas bolinhas aqui, que representa esse corte aqui, são 13 protofilamentos, que vão garantir na célula organização, posicionamento das organelas, forma da célula e movimento, mobilidade. De quem, professora? De organelas como a mitocôndria, por exemplo, que pode ser mobilizada de um lugar da célula para outro, que está demandando mais ATP, mais energia. De organização e movimento de vesículas, a célula transporta coisas empacotadas em membranas. Vocês vão ver nas aulas de endomembranas com a professora Cristiane. Essas vesículas transportam material. Esse material é transportado pelos trilhos dos microtúbulos. É como se a gente tivesse um metrô dentro da célula. E aí eu vou colocar o vídeo, que eu acho que Carlos já colocou, mas eu vou resgatar o vídeo no interior da célula, que mostra o transporte vesicular. Então, aqui só para a gente ter uma ideia do panorama das funções dos microtúbulos. Aqui a gente tem função estrutural, novamente igual ao microfilamento, da forma da célula, e função de mobilidade, movimento. Então, aqui é uma microscopia de contraste de fase, duas microscopias de contraste de fase. Na verdade, aqui parece ser fluorescência. Fluorescência, só que sem colorir. Tá? Foi publicado em preto e branco. Então, aqui a gente tem, representando essa região, corresponde ao núcleo. Essa região aqui, que parece uns fios, corresponde aos microtúbulos. Então, essa aqui é a representação esquemática dessa célula. Então, esses microtúbulos aqui, eles vão do centro para a periferia desse centrosomo, que é onde eles são montados, a partir dos centríolos. Eles são polimerizados, adicionando tubulinas e crescendo para a periferia da célula. E aí eles servem de trilhos, como se fossem linhas de metrô. Mas eles também servem de suporte para as organelas, para as estruturas celulares.
Vocês estão vendo que o núcleo está posicionado aqui, aderido a esses microtúbulos. Então, aqui a gente vê a representação dessa célula. Essa célula não está em divisão, mas quando a gente olha aqui para baixo, a gente vê o fuso mitótico. Olha aqui, o polo da esquerda e o polo da direita do fuso mitótico, representado nessa figura aqui, D. Então, B corresponde a essa figura D aqui. E a gente consegue ver aqui duplicação dos centríolos, formando o fuso mitótico. Aqui em azul a gente vê os cromossomos sendo organizados no momento, por exemplo, da mitose, que se chama metáfase. Os cromossomos estão no equador, no centro da célula, graças aos microtúbulos. E eles vão ser movidos para os polos na divisão celular, porque esses microtúbulos vão arrastar os cromossomos para os polos opostos para formar duas novas células filhas, na anáfase da mitose. Vocês vão ver na terceira unidade esse evento tão belo que é a divisão celular e que contribui, que os microtúbulos contribuem para que ocorra. A gente olha aqui em E, uma célula nervosa. Eu sei que é um neurônio porque ele tem um axônio aqui. E quem faz o transporte das moléculas que o neurônio sinaliza às outras células com impulso nervoso, para que elas executem uma determinada função, por exemplo, um músculo? As moléculas que são secretadas pelos neurônios são chamadas neurotransmissores. Como é que essas moléculas elas saem do corpo celular até a extremidade onde tem a sinapse, a extremidade do axônio? Elas são levadas pelos trilhos dos microtúbulos. Esses trilhos formados pelos microtúbulos servem de caminhos para as vesículas com neurotransmissores que serão secretados aqui nas extremidades dos axônios. É interessante que vocês observem que as vesículas são mobilizadas, porque na aula com Cristiane vocês vão ver como essas vesículas são formadas. Então, essas vesículas são produzidas aqui no corpo celular e são carregadas ao longo dos microtúbulos para a extremidade axonal, onde vai acontecer a sinapse, que é o contato com a célula para a qual o neurônio vai transmitir o impulso nervoso. Então, aqui embaixo, a gente tem uma estrutura de um cílio. Então, os microtúbulos fazem parte dos cílios e dos flagelos. São duas estruturas de mobilidade, de movimento. Cílios ocorrem aonde? Não são os cíliozinhos do olho, não, tá? São brincadeira. São os cílios que ocorrem, por exemplo, na tuba uterina. O que é que os cílios presentes nas células da tuba uterina promovem? Eles promovem a mobilidade, o movimento. O movimento de quem? Do ovócito. Então, o ovócito, quando a ovulação ocorre, ele se desprende, ele pode ser fertilizado nesse momento que ele está transitando ao longo da tuba uterina até o útero, ele pode se encontrar com o espermatozoide e ser fecundado, e ele pode, não sendo fecundado, ser eliminado no processo que ocorre logo após a ovulação com a menstruação. Então, esse ovócito, quando ele se amadurece, esse ovócito primário, ele se desloca ao longo da tuba uterina com a ajuda de um movimento ciliar. Ele é arrastado por movimentos executados pelo citoesqueleto. Então, aqui tem a membrana da célula ciliada, e no interior tem essa estrutura que causa uma mobilidade, ó, nesse sentido, como se fosse um chicotinho. E essa mobilidade faz com que o fluido presente ao longo da tuba uterina role o ovócito, ele vai rolando por esse fluxo do movimento ciliar até chegar ao útero, onde ele pode ser fertilizado, se instalar no processo chamado de nidação e dar origem ao desenvolvimento do embrião e formação do feto da criança, ou ele pode, não estando fertilizado, ser eliminado. Mas ele precisa ser transportado até o útero. O que pode acontecer se essa estrutura ciliar não existir ou não funcionar? Aquele ovócito fertilizado, ele pode ficar preso, retido na tuba uterina. E se ele estiver fertilizado, a gente conhece esse fenômeno como gravidez ectópica, fora do útero, que acontece dentro da tuba uterina. Essa gravidez ela não vai a termo.
Então, essa paciente que tem uma ausência do funcionamento ciliar, ela tem dificuldade para a gravidez, ela tem abortos, ela tem danos no processo de reprodução. Então, aqui embaixo, a gente também tem a estrutura que forma, que organiza os microtúbulos, que são os centríolos. Então, o que a gente pode ver aqui é o par de centríolos. Eles são formados também por tubulina, mas uma tubulina especial. Ela é formada, os centríolos é formado de microtúbulos. Essa tubulina é chamada de gama-tubulina. Então, esse conjunto especial de tubulinas é que vai dar início, nuclear, à formação dos microtúbulos citoplasmáticos. E agora a gente vai terminar essa parte de forma dos filamentos falando dos filamentos intermediários, que são formados dessas proteínas fibrosas. Aqui uma proteína fibrosa, diferente das outras que eram globulares, ó, globular. Os filamentos intermediários são formados de proteínas fibrosas. Então, essas proteínas fibrosas, elas formam dímeros, e aqui eu tenho duas. Esses dímeros se contorcem, se entrelaçam, formando esse dímero, essas unidades formam esse dímero super torcido. Esses dímeros se associam em um tetrâmero, olha, 2 dímeros dá 4 unidades da proteína fibrosa. O tetrâmero que se associa nessa posição aqui, antiparalela, onde a gente tem a extremidade amino, carboxila de um nessa direção esquerda-direita e do outro direita-esquerda. Olha, a amina aqui está posicionada de forma antiparalela, como a gente vê aqui representado pelas setas. Eles se juntam também, esses 2 dímeros supertorcidos, e se agregam com outro, formando um octâmero. Então, 8 tetrâmeros desse formam um conjunto aqui que a gente conhece como a corda. Olha aqui os 8 tetrâmeros. E essa corda de vários conjuntos de 8 tetrâmeros é o filamento crescente, que vai sustentar o filamento intermediário, que vai sustentar as células em condições de estresse mecânico, estiramento, que é o exemplo do começo da aula, que eu mostrei a criança com a lesão na epidemólise bolhosa simples. Então, a gente tem como exemplos de proteínas fibrosas, principalmente as queratinas. As queratinas são as proteínas fibrosas dos filamentos intermediários e dos derivados do epitélio, como cabelos, unhas, são formados dessa proteína fibrosa super resistente. Então, assim, dentro da célula, nós temos filamentos intermediários formados por essas fibras. E as células epiteliais, elas também formam acessórios compostos por essa proteína fibrosa. Então, do lado de fora, a gente tem um outro arranjo, também formado por essa proteína fibrosa, que é o cabelo ou a unha. Então, dentro da célula, esse arranjo é em filamentos intermediários. Além das queratinas, existem filamentos intermediários no tecido muscular, no tecido conjuntivo, que são compostos por outra classe de proteína fibrosa, que são as desminas, as vimentinas e outras proteínas fibrosas relacionadas. É importante a gente saber que os filamentos intermediários são específicos de cada tecido. Isso vai ser importante em um aspecto, por exemplo, no câncer. Além disso, nós temos filamentos intermediários na lâmina nuclear, que são formados de proteínas chamadas laminas. Eu falei que no núcleo eu tinha filamentos intermediários, e está aqui a proteína que forma. E como eu falei, são formados por esses tetrâmeros que juntos em 8 conjuntos de tetrâmeros formam o protofilamento. Eles garantem essa resistência mecânica e eles têm um diâmetro que é intermediário entre os filamentos, o microfilamento de actina e os microtúbulos. Por isso o termo filamento intermediário, porque não tem como denominar esses filamentos por uma dessas proteínas, porque é uma diversidade muito grande de proteínas fibrosas. Então, o termo filamento intermediário foi uma denominação que generaliza esses filamentos. E aqui a gente mostra como eles atuam. Aqui é um tecido epitelial, sujeito à tensão mecânica de estiramento. E aqui a gente vê o estiramento vai acontecer para a esquerda e para a direita. E a gente distendendo essa camada de células que são juntas aqui por junções celulares, que a gente percebe aqui, e junções com a matriz extracelular, que é a lâmina basal. Isso aqui é um tecido epitelial.
Quando promove-se o estiramento aqui, estiramento mecânico, graças aos filamentos intermediários conectados às junções celulares, essas células conseguem se distender, mas permanecer intactas e unidas, justapostas. Então, aquele tecido de revestimento consegue promover o papel dele, que é revestir e proteger os outros tecidos. Porém, quando esses filamentos intermediários são mal formados, quando essa célula, olha só como eles estão mal formados aqui. No livro de vocês, a figura não tem esse desenho aqui, fui eu que desenhei, para representar que os filamentos estão mal dobrados. Qual é a consequência? Olha, eles nem estão ancorando nas junções célula a célula, nos desmossomos. Quando essa célula é sujeita à mesma tensão de estiramento, sem a presença desses filamentos de forma organizada, essas células se rompem. Esse tecido não consegue garantir a integridade, nem do próprio tecido, nem a proteção que os epitélios de revestimento conferem aos outros tecidos e órgãos. Então, graças a esses filamentos, os tecidos têm uma resistência maior às tensões mecânicas. Então, na ausência deles, não tem essa resistência. Então, o que é que eu quero reforçar aqui? Se essas proteínas forem alteradas, tiverem modificações, e aí eu vou usar a canetinha para desenhar, vou usar azul. Então, aqui, imagina que esse filamento, ele é formado de aminoácidos, não é uma proteína? Essa proteína aqui, esse monômero é uma proteína, formado de aminoácidos. Se eu trocar algum aminoácido ao longo desse filamento, eu posso adquirir uma forma diferente, como essa. Troquei um aminoácido, a forma da proteína que vai compor o filamento se altera. Essa forma, ela é muito diferente da forma linearizada da proteína fibrosa que forma o filamento. Essa forma, ela é impeditiva para a formação desse dímero e também é impeditiva para a formação desse tetrâmero. Consequentemente, ela não organiza a associação de 8 tetrâmeros que formam essa corda, que é o filamento intermediário que dá sustentação mecânica. Então, esse arranjo, essa mutação que troca aminoácidos ao longo da proteína que vai formar o filamento, vai impedir que esse filamento se organize. E aí, esse filamento não sendo bem organizado, nós temos a consequência das alterações celulares que geram, por exemplo, a epidemólise bolhosa simples, que eu mostrei no começo da aula, no artigo da Revista Brasileira de Enfermagem, da revista da USP. Então, aqui a gente tem a importância desses filamentos para os tecidos de revestimento. Aqui a gente tem mostrando em azul, que são células epiteliais, um tecido epitelial. A gente tem aqui mostrando em vermelho que seria as membranas das células, ou seja, o limite entre as células, e em azul são os filamentos intermediários. A gente percebe que eles vão até o limite, até as junções celulares. Se esses filamentos não são bem formados, essas junções são frágeis. E aqui a gente tem um tecido normal, onde esses filamentos são bem formados, e aqui é bom a gente realçar que esse corte é um corte transversal, onde a gente tem 3 camadas. Nessa primeira camada são as células queratinizadas mortas, são as células que estão na primeira camada que protegem as camadas de células epiteliais vivas que estão aqui abaixo. Então, essas células estão unidas por junções celulares e pelos filamentos intermediários dentro do citoplasma. Então, no tecido normal, a gente tem esse aspecto. No paciente que tem essa mutação no gene da queratina, do filamento intermediário, esse arranjo não é igual ao que a gente vê na figura A, ele é como na figura B e na figura C. Qualquer mínima tensão, a modificação causada por essa mutação no gene da queratina, que vai codificar uma proteína truncada, defeituosa, com ausência, por exemplo, dos domínios N-terminal, da extremidade N-terminal e na extremidade C-terminal, que a gente olha aqui, ó, a gente vê que essa extremidade N-terminal e essa extremidade C-terminal vão ser essenciais para esse arranjo antiparalelo aqui, ó. O C-terminal fica próximo ao N-terminal do outro dímero, e aqui também. Então, esse arranjo aqui não vai acontecer porque tem uma mutação nos genes das queratinas.
E aqui nesse exemplo está sendo mostrado exatamente um camundongo, o corte de um tecido epitelial de camundongo, onde foi essa mutação no gene da queratina se apresenta. Então, essas proteínas defeituosas, elas vão se associar de forma anormal, o que vai causar uma disrupção, uma alteração na forma dos filamentos intermediários, o que resulta na formação dessas bolhas. E entre essas bolhas se acumula o líquido intersticial aqui, ó, causando as inflamações e todos aqueles danos. E aí eu vou voltar lá no primeiro slide, que a gente observa na epidemólise bolhosa apresentada nesse relato de caso. Aqui nesse epitélio dessa criança, as células têm os filamentos intermediários defeituosos. Por isso que elas se formam essas bolhas, essas lesões exudativas, que geram também essa necrose, coagulação e todos esses danos observados no artigo que eu já disponibilizei para vocês. Quem tiver interesse vai ter a oportunidade de ler. Então, o mínimo toque que essa criança sofre, ela tem uma lesão na pele. Aqui essa imagem, esse corte foi feito no tecido de um animal experimental para mostrar o mesmo processo que acontece na formação das bolhas observadas naquele slide. Além disso, os filamentos intermediários, eles são, como eu falei, específicos de cada tecido. Então aqui a gente tem filamentos intermediários de queratina, eles são presentes nos tecidos de revestimento, então os tecidos epiteliais, os filamentos intermediários são formados pela proteína fibrosa queratina. Já nos tecidos conjuntivos, muscular e neuroglia, tecidos derivados do mesoderma, as proteínas fibrosas são de outra família, são das famílias das vimentinas, como por exemplo as desminas. E dentro do tecido nervoso, a gente tem um tipo de filamento especial que é chamado de neurofilamento. Mas a arquitetura do filamento intermediário é a mesma, formando aquelas cordas compostas por dímeros que tetramerizam, e esses tetrâmeros se associam em 8, polimerizando o microfilamento. O processo de polimerização ou de montagem do filamento é semelhante. E no núcleo a gente tem o tipo de proteína que são as laminas, que formam aquele arcabouço interno do núcleo, próximo ao envelope nuclear, que é chamado de lâmina nuclear. A gente sabe que esses filamentos compostos de proteínas diferentes podem contribuir, por exemplo, para o diagnóstico de tumores malignos. Se um tumor é detectado no tecido muscular, o crescimento de células, ou a multiplicação de células no tecido muscular ou no tecido hepático, se for benigno, as células serão do mesmo tipo, serão células hepáticas que foram reativadas, a divisão celular, e se multiplicaram naquele tecido formando um tumor benigno, uma massa celular. Porém, se forem detectados filamentos intermediários de queratina, a suspeita seria que esse tumor seria de ordem maligno, seria um câncer. Por quê? Queratina não é filamento intermediário de célula hepática. Então, se existe filamento de queratina na biópsia, no tumor retirado do fígado, no tumor hepático, a presença de queratina sugere que o tumor primário, que dele derivaram metástases, ocorreu primariamente no tecido epitelial de revestimento. E essas células se instalaram no tecido hepático, onde ocorreu a divisão celular dessas células metastásicas, dando origem a um tumor maligno secundário. Então, se tem filamentos intermediários, esses filamentos intermediários são de outro tecido, esse tumor é maligno. Além disso, lembrem-se que os filamentos intermediários auxiliam nas junções célula a célula. Esses filamentos intermediários mantêm as células unidas, então a célula, para metastatizar, para migrar de um tecido para o outro, ela desmonta essas junções célula a célula, elas ficam menos aderentes. Então essa adesão diminuída também tem a ver com os filamentos intermediários. Então aqui mostrando os filamentos intermediários no núcleo, a gente tem aqui a envelope nuclear, aqui a gente tem a lâmina nuclear, e aqui a gente tem a cromatina, o DNA. Se a gente observar aqui, isso é uma ampliação desse setorzinho aqui do núcleo, mostrando
por onde tem o trânsito entre o núcleo e o citoplasma, que são os poros nucleares, e logo abaixo da membrana, aqui muito próximo dos poros, a gente tem essa trama aqui, que é a lâmina nuclear, que é formado por essas proteínas de filamentos intermediários que reforçam o núcleo, que reforçam o envelope nuclear, que dão sustentação e protegem esse DNA, essa cromatina, que é o DNA associado com proteínas. Então, no núcleo, nós temos filamentos intermediários próximos à membrana nuclear, dando forma a essa organela que guarda o manual da célula. Então, vamos falar um pouco sobre a polaridade e a dinâmica do citoesqueleto. Aqui a gente tem um microfilamento de actina, Esse microfilamento de actina, como eu falei para vocês, ele cresce na extremidade mais. Olha, Maria Eduarda, aqui, ó. Ele crescendo, significa que mais actinas estão entrando, ó, sendo adicionados. Então, aqui a gente tem uma proteína, um núcleo, um começo formado por esse trímerozinho de actinas, e à medida que eu adiciono mais actinas, o filamento cresce. Esse filamento, ele cresce principalmente na extremidade mais, mas no caso dos filamentos de actina, ele tem a possibilidade de crescer em um lado e no outro, tanto na extremidade mais quanto na extremidade menos. Como é que ele cresce, professora? Lembra que você perguntou, Maria Eduarda, para que ele usava o ATP? No caso das actinas, o ATP causa uma mudança conformacional que torna essa proteína globular mais apta a se associar. Então, eles vão entrando e adicionando e permitindo que esses microfilamentos cresçam, polimerizem. Polimerizar é crescer. Então, à medida que mais actina associada a ATP chega, actina ATP sendo adicionada, o microfilamento cresce. A questão é que a actina é uma proteína que tem um domínio capaz de hidrolisar ATP, Maria Eduarda. Quando essa hidrólise de ATP é ativada, o que acontece com esse filamento de actina? Ele encolhe, ele perde actinas. Só que ele perde a actina que é reativada quando ela novamente se liga em ATP. Então, actina ligada em ATP, aquela actina que a gente viu no outro slide, associada a ATP, essa molécula aqui. Opa! Deixa eu voltar lá. Aqui. Actina ligada a ATP, esse domínio tem a capacidade de hidrolisar esse ATP. Tem atividade ATPásica. Quando ela hidrolisa o ATP, o que é que fica quando uma célula, quando uma enzima, quando a molécula da célula quebra o ATP, hidrolisa o ATP, fica o ADP. Adenosina trifosfato, quando perde um fosfato, fica adenosina difosfato. Essa quebra do ATP diminui a afinidade da actina pelo filamento. E aí, nesse momento, ocorre a despolimerização. E isso faz com que o filamento possa crescer em uma extremidade, ao mesmo tempo que ele encolhe na outra. E aquela actina que é perdida, ela pode novamente largar o ADP, que ela tem menos afinidade, e adquirir o ATP que a mitocôndria vai fornecer. E quando ela adquire ATP, ela novamente está apta a entrar na polimerização. Isso causa um rolamento, como se fosse uma esteira rolante, sai daqui e entra aqui, sai daqui da extremidade menos, entra na extremidade mais. E aí esse filamento fica constantemente crescendo em uma extremidade e diminuindo na outra. E à medida que as unidades de actina são liberadas, elas são reincorporadas no filamento. Por isso tem esse efeito de esteira de rolamento no filamento. Ele, ao crescer em uma extremidade, ele, por exemplo, empurra a membrana. E ao diminuir na outra, ele fornece actinas para que essa projeção da membrana ocorra. Por isso a gente diz que ele tem esse efeito de rolamento. Então, graças a polimerização, a adição de actinas e também a despolimerização, quando ocorre a hidrólise de ATP, que libera actinas. É por isso que nós precisamos da mitocôndria fazendo ATP, Maria Eduarda,
porque eu tenho que fornecer novo ATP para que a actina, esteja apta a novamente entrar no microfilamento. A mesma coisa vai acontecer quando a gente pensa também na dinâmica. Então, os microfilamentos têm uma dinâmica de polimerização e despolimerização, e os microtúbulos também. E mais uma vez, Maria Eduarda, vai envolver a hidrólise de um nucleotídeo trifosfatado. Aqui não é mais o ATP. Novamente, aqui nos microtúbulos, a gente vai ter o nucleotídeo trifosfatado GTP. Então, a gente tem aqui as subunidades dos microtúbulos, que são os dímeros de tubulina, esse heterodímero, aqui alfa-tubulina e beta-tubulina. Na beta-tubulina, a gente tem o sítio de ligação AGTP. Então, aqui a gente vê, ó, o microtúbulo crescendo, eu tenho a adição de unidades de tubulina. E essas unidades estão ligadas em GTP. Então, o crescimento fica rápido, porque a gente tem essa maior afinidade das tubulinas quando elas estão acopladas em GTP. Quando ocorre a hidrólise de GTP, ocorre uma desestabilização do microtúbulo. A tendência desse microtúbulo é despolimerizar, perder unidades de tubulina, que a gente chama de catástrofe. Olha aqui a catástrofe. E essa catástrofe gera um encurtamento do microtúbulo. Se vocês olharem aqui, tubulina com esse vermelhinho significa tubulina GTP. Elas estão sendo adicionadas na extremidade mais, isso quer dizer que esse microtúbulo está crescendo. Porém, quando ocorre a hidrólise, olhem aqui para essa figura aqui. A gente tem aqui um microtúbulo crescendo e a gente tem ele numa forma que permite com que ele se associe, forme aqui, ó, essa arquitetura em tubo. Os protofilamentos estão bem associados, aqueles 13 protofilamentos. Quando a tubulina, a beta-tubulina, o sítio da beta-tubulina é ativado para hidrolisar o GTP, ocorre uma alteração na conformação dessa subunidade de tubulinas, dos heterodímeros. E essa modificação vai enfraquecer a ligação das tubulinas no polímero. E é isso que vai fazer com que o microtúbulo encurte, sofra catástrofe. Como é que eu vou recuperar, começar novamente a formar um microtúbulo? Quando essas tubulinas soltinhas largarem quem? O GDP, que elas têm menos afinidade, e novamente adquirirem o GTP. Esse tubulina agora associada a GTP pode novamente entrar no ciclo de polimerização de microtúbulos. Isso é importante porque confere dinâmica à célula. A célula pode reorganizar microtúbulos a partir de tubulinas que ela disponibiliza de microtúbulos que não são mais necessários. É como se eu desmontasse um trilho de uma linha que não é mais necessária e reciclasse esse trilho em uma outra região da cidade. Fizesse uma nova linha de metrô, reaproveitando uma nova linha de trem, reaproveitando trilhos que estavam numa linha que foi inativada. Então, os microtúbulos, quando eles despolimerizam, é como se eles inativassem um caminho presente na célula e fossem reciclados as tubulinas para a montagem de um novo caminho, de uma nova rota. E isso é graças à dinâmica dos microtúbulos. E Maria Eduarda gasta muita energia, precisa de GTP, por isso que a gente precisa que a mitocôndria fabrique ATP, porque o GTP é obtido a partir do ATP. E isso vai ser importante, gente, vocês vão ver com Cristiane, no trânsito das vesículas do material produzido pela célula. E são os microtúbulos que fazem grande parte do transporte dessas vesículas com a ajuda de proteínas motoras. Então, aqui a gente tem, olha, os microtúbulos em microscopia e aqui a catástrofe, a perda de unidades, o desmonte desses microtúbulos e eles encurtam. Na extremidade mais, quando eu perco essas tubulinas, a tendência é encurtar. Um detalhe, gente, a subunidade menos conecta ao centro organizador de microtúbulos, é onde começa, como se fosse um local onde se coloca a pedra fundamental do microtúbulo que cresce. Então, a subunidade alfa é que encaixa nessa região, que também é formado de tubulinas, que são as gamas tubulinas nos centríolos. E aqui a gente tem esse
essa imagem. Os centríolos, formados por esses anéis que têm 13 unidades de gama tubulina, é o local de nucleação. Com a ajuda dessas gamas tubulinas, as subunidades alfa encaixam e vão polimerizando subunidade alfa, beta, e aí ele vai crescendo aqui da região nucleadora, que é a extremidade menos, para a periferia, que é a extremidade mais. Então, o centrossomo é o principal centro organizador de microtúbulos, que é esse hemitoque, nas células animais. Como eu falei, ele está localizado no citoplasma, fica na região proximal ao núcleo, e ele é uma matriz amorfa de proteínas fibrosas. E nessa matriz está presente esses anéis de gama-tubulina que nucleiam o crescimento do microtúbulo a eles ligados. Essa matriz é organizada por um par de centríolos que a gente vê aqui. Esse centrossomo está aqui, ó, mostrando o crescimento de microtúbulos. Vocês percebem que os microtúbulos estão em tamanhos diferentes? Porque esse crescimento ele acontece até que o microtúbulo interaja com alguma proteína acessória. Se ele não interage, ele sofre a hidrólise de GTP nas tubulinas e ele encurta. Então, aqui a gente está vendo microtúbulos que encurtaram e microtúbulos que estão em crescimento. É como se o microtúbulo fosse um pescador. Ele lança a linha, se a linha interage com alguma coisa, ela fica distendida. Se ela não interage, ele recolhe a linha. Então, ele curta a linha. Isso quer dizer que ele despolimeriza os microtúbulos, no caso do centrômero, como um pescador. E como é que a gente pode interferir nessa dinâmica? Será que tem alguma importância a interferência nessa dinâmica? Aqui a gente tem alguns compostos químicos que interferem na dinâmica de polimerização dos microfilamentos de actina, e aqui a gente tem alguns compostos químicos que interferem na dinâmica, nessa polimerização e despolimerização dos microtúbulos. Então a gente tem, por exemplo, a citocalazina, que é um exemplo de uma droga, e a faloidina, que são duas drogas que interferem. Essa daqui causa uma rápida despolimerização, desmontagem dos filamentos de actina, então vai fazer com que esses filamentos encolham, e essa daqui uma estabilização, vai fazer com que os filamentos não sofram dinâmica. Isso vai impedir que a célula tenha algumas dinâmicas. Tem algum efeito sobre a vida celular? Tem. A estabilização, por exemplo, pode impedir que um protozoário consiga fagocitar, consiga executar determinada fagocitose e se alimentar. E aí você pode controlar uma doença envolvendo um protozoário. Essa droga, a faloidina, é derivada desse cogumelo amanita, que é um cogumelo que produz várias toxinas. Já os microtúbulos, a gente tem aqui essa droga chamada Plaxitaxel, que o Paclitaxel, ele é conhecido como Taxol, ele estabiliza os microtúbulos. A colchicina é também uma droga que despolimeriza microtúbulos. Eles são muito comumente usados, são derivados também de plantas e de fungos alcaloides, são dois alcaloides. Eles são muito usados, um estabiliza e o outro despolimeriza, em coquetéis de tratamento quimioterápico para o câncer. Porque esse aqui impede que os microtúbulos do fuso mitótico tracionem, arrastem e separem os cromossomos, e esse aqui também impede, porque impede a polimerização. Então, ele vai causar o sequestro daquelas unidades de tubulina e não permite que os microtúbulos do fuso mitótico que separam os cromossomos na mitose se formem. Então, ambos vão impedir a divisão celular. E impedir a divisão celular significa impedir o crescimento tumoral. Então, essas drogas que interferem na dinâmica dos microtúbulos e dos filamentos de actina podem sim ser empregados em tratamentos quimioterápicos. Então, grande parte dos coquetéis de tratamento para quimioterapia envolvem como alvo, os filamentos do citoesqueleto. E aí é importante realçar aqui que como essas drogas interferem com divisão celular, elas podem ter efeitos colaterais, e elas têm efeitos colaterais drásticos. Elas interferem, por exemplo, no crescimento dos tecidos epiteliais. Isso traz danos, traz desconforto gástrico que o paciente de vocês vai ter, o desconforto alimentar, o desconforto pelas mucosas com aftas, porque o tecido não consegue, da mucosa bucal, não consegue se recuperar.
Há também um comprometimento do sistema imunológico, porque a medula óssea que produz as células de defesa, ela está em constante divisão. E com esse tratamento quimioterápico, essa divisão ela é diminuída. Então, o paciente ele fica imunologicamente suprimido. Por isso, os pacientes que têm câncer, que fazem tratamento quimioterápico com essas drogas, precisam usar máscaras, precisam evitar contágio de doenças. Além disso, esses pacientes eles ficam debilitados, com fraqueza, com cansaço, com mal-estar. Aí a gente lembra da mitocôndria. Por quê? Esses pacientes recebem oxigênio graças às hemácias. E as hemácias são produzidas também na medula por divisão celular. Então, como a medula está com seu processo de divisão celular comprometido por essas drogas, esses pacientes têm baixa concentração de hemácias, consequentemente de oxigênio no sangue, e eles têm um transporte de oxigênio para a célula comprometido. Isso faz com que eles tenham fraqueza, porque eles têm pouco ATP. Então, essas drogas têm efeito colateral, mas elas têm como alvo, para diminuir a divisão celular, o citoesqueleto. E todo esse movimento do citoesqueleto envolve proteínas motoras. E aqui a gente tem as proteínas motoras envolvidas nessa história, que são as miosinas, são proteínas são enzimas mecanoquímicas, que usam, Maria Eduarda, a energia do ATP, da hidrólise do ATP e do GTP. Quando hidrolisa, libera fosfato, a energia vai ser usada para realizar esse trabalho de movimento. E esse movimento ocorre por mudanças conformacionais nas proteínas motoras, aqui em verde as miosinas, que interagem com os filamentos de actina, e aqui em vermelho as cinesinas, e em azul as dineínas, que caminham sobre os trilhos agora de microtúbulos. Então, tanto miosinas quanto dineínas e cinesinas, elas apresentam cabeças que interagem com o filamento, tá aqui ó, as cabeças motoras, que interagem com o filamento, cabeça motora, que interage com o filamento, está aqui a cabeça motora interagindo com o filamento, aqui é uma vesícula, aqui a cabeça motora na miosina do músculo interagindo com o filamento, e aqui também a cabeça da miosina empurrando esse filamento contra a membrana, na formação dos filopódios, por exemplo. Então, elas geram movimento e transporte, essas cabeças motoras. Enquanto as caudas, aqui as caudas, interagem com a carga, no caso de vesículas, ao longo dos microfilamentos ou organelas, ao longo dos microtúbulos também, então tá aqui a vesícula, ao longo do microfilamento. No processo que vocês vão ver com o Cristiane de secreção, essa vesícula precisa ser trazida aqui para a periferia. E quem faz esse trajeto pela periferia até a exocitose, até a secreção, são os microfilamentos de actina. Mas no interior mais profundo do citoplasma, quem faz esse transporte são os microtúbulos com a ajuda das cinesinas e das dineínas. A gente tem como exemplo, para entender esse transporte, mais uma vez o neurônio. Então, aqui tem um neurônio, aqui tem uma grande projeção da membrana, chamado de axônio, e na extremidade do axônio a gente vai ter a sinapse aqui, ó. Então, essa sinapse é na porção terminal do axônio, que é onde o neurotransmissor é secretado. Quem traz as vesículas com neurotransmissor? As proteínas cinesinas, as proteínas motoras, essas daqui, ó, que costumam caminhar da extremidade menos próximo do núcleo para a extremidade mais, que é mais periférica, que é exatamente para entregar a vesícula contendo, no caso do neurônio, o neurotransmissor. E no caso da endocitose, trazer para dentro da célula uma vesícula fagocitada por um macrófago, por exemplo, a proteína que faz o sentido contrário é conhecido como dineína. Então, a dineína faz esse movimento em sentido retrógrado, retornando, trazendo para dentro da célula. Ela caminha da extremidade mais para a extremidade menos. Essas proteínas caminham nessa direção, gente, porque elas obedecem àquele posicionamento das tubulinas. Alfa e beta no sentido menos mais, e beta e alfa no sentido mais menos. Então, as interações entre as moléculas das proteínas motoras obedecem a essa dinâmica.
Então, aqui a gente está vendo as cinesinas em vermelho, preparando para a secreção do neurotransmissor, e as dineínas em azul, mostrando a reabsorção desses neurotransmissores e de outras moléculas. Essa absorção garante, por exemplo, o desligamento do sinal sináptico. Então, no impulso nervoso, como em qualquer sinalização, vocês vão ver que tem que ter o sinal acontecendo, sendo ativado, e em algum momento esse sinal tem que ser desligado, que é para a célula permanecer sensível ao sinal. Então, a gente está vendo aqui o transporte de vesículas executados por essas proteínas motoras, proteínas que caminham. E quando a gente pensa em proteína motora, Maria Eduarda, a gente lembra que elas vão consumir, elas têm um motor, então elas vão consumir o quê? ATP. Então tá aqui, essas cabeças motoras, elas hidrolisam ATP ao caminhar, ao se deslocar. Então, mais uma vez, vocês vão dar uma olhada no vídeo e a gente vai discutir esse vídeo. Então, essas proteínas motoras também contribuem para movimentos de células. E aqui eu tenho dois exemplos. Aquele exemplo dos cílios, que eu falei na tuba uterina, e o movimento do espermatozoide. Então, a gente tem aqui na reprodução, por exemplo, dois momentos onde as proteínas motoras nos microtúbulos podem contribuir para a fertilidade ou para a esterilidade. Na fertilidade, essas proteínas que formam aqui o flagelo, isso aqui é um flagelo, vocês imaginem isso tridimensionalmente. Projetem esse flagelo na direção de vocês, ele é um tubo longo formado de microtúbulos. Olha, a gente tem 9 pares e um par central aqui de microtúbulos. E ligados a esses pares de microtúbulos, nós temos essas proteínas em azul, que vão manter eles juntos, são chamadas nexinas. E a gente tem essas proteínas marrons aqui, que fazem a conexão desses microtúbulos que estão na periferia com o microtúbulo que está aqui no centro do flagelo. Ao redor a gente está vendo a membrana, tá? Esse flagelo ele é recoberto pela membrana, esse flagelo do espermatozoide. E à medida que ao longo desses separem, olhem esses dois pares aqui para entender o movimento. À medida que esse flagelo desse espermatozoide gera o movimento natatório do espermatozoide, que permite que ele chegue ao ovócito, quem faz com que essa cauda do espermatozoide sofra esse movimento ondulatório são as proteínas dineínas, proteínas motoras, que caminham da extremidade mais para a extremidade menos. E quando elas caminham, elas associadas aos microtúbulos vizinhos aqui, ó, elas caminham sobre esse microtúbulo, mas elas estão ligadas com as suas caudas à carga, que nesse exemplo é um microtúbulo. Então, quando os pezinhos delas caminham sobre o par de microtúbulos vizinhos, eles geram essa contorção, que é o movimento ondulatório da cauda do flagelo. Se essa dineína aqui não funciona, a gente tem cílios também no trato respiratório. Esses cílios no trato respiratório têm um papel fundamental, mais uma vez relacionando a um problema com doenças respiratórias. Se esses cílios não funcionam, o material particulado que chega junto com o ar que a gente respira, eles chegariam aos pulmões, causariam nos pulmões infecções graves. Há pessoas que têm problemas respiratórios exatamente porque esses cílios não têm esse movimento, olha, das dineínas, que também ocorrem. Esse arranjo aqui do flagelo é muito parecido com o arranjo do cílio. Então, as dineínas, proteínas motoras, estão envolvidas com isso. Quando esses cílios não têm o movimento das dineínas, essas pessoas têm problemas no trato respiratório, porque não conseguem trazer o muco de volta, o muco gruda as partículas que vêm com o ar, e esse muco é trazido de volta para o nosso trato respiratório superior. E a gente elimina esse muco, seja por deglutição, ou seja quando a gente toma banho e remove, faz uma limpeza na sala. Então, aquele muco está grudado naquele muco que fica nas nossas narinas, resíduo do material particulado, que não deve chegar ao sistema alveolar. Então, se esses cílios não funcionam, o indivíduo tende a ter problemas respiratórios. E no caso da cauda do espermatozoide, se essas dineínas não funcionam, esse espermatozoide ele não nada.
Então, ele é um espermatozoide imóvel. Então, quando se faz um exame chamado espermatograma, o que o técnico, o que o farmacêutico, o que o estudante, o biólogo, o pesquisador analisa? Se aquele espermatozoide é móvel. Se aquele espermatozoide for imóvel, a infertilidade daquele casal é em decorrência da falta de função do flagelo do espermatozoide. Aquele casal provavelmente só vai conseguir reprodução, ter um filho por reprodução assistida, que é quando o espermatozoide é usado diretamente na fertilização in vitro. Então, para que ele consiga promover a fertilização, ele vai precisar ser colocado, injetado dentro do ovócito, porque ele não tem mobilidade. E geralmente esses espermatozoides que não têm mobilidade não são indicados para a reprodução. O ideal é a seleção de espermatozoides com mobilidade. Então, algumas doenças são causadas por mutações, como na reprodução e doenças respiratórias, mutações nos genes das gineínas dos flagelos, e no caso do trato respiratório, da tuba uterina, modificações nas gineínas dos cílios. E essas proteínas motoras, eu trago aqui o exemplo de duas proteínas motoras bem interessantes. A cinesina, que caminha da extremidade menos para mais, ela vai carregar vesículas ou organelas de próximo do núcleo para a periferia. E as miosinas, que são essa que interage com os microtúbulos, a proteína motora, que do mesmo modo que a dineína tem o microtúbulo como trilho. Essa miosina é uma proteína motora que faz parte dos filamentos de miosina, por exemplo, do tecido muscular, que caminha ao longo do filamento de actina. Ambas vão promover deslocamento sobre os microfilamentos, sobre os filamentos do citoesqueleto. A cinesina é sobre os microtúbulos, ela caminha, olha aqui, ela tem duas regiões na sua cabeça globular, duas regiõezinhas globulares que interagem lá com as beta-tubulinas. No caso da proteína dineína, interage com as alfa-tubulinas. Por isso, uma caminha no sentido extremidade menos, extremidade mais, e a outra caminha no sentido extremidade mais, extremidade menos. Uma faz trânsito levando, a outra faz trânsito trazendo de volta. Para a célula, para fora da célula é cinesina, para dentro da célula é dineína. Então, na fagocitose, a proteína motora, que vai ter também duas cabecinhas globulares que se movem, que gastam um ATP, é a dineína. No transporte da exocitose ou secreção será a cinesina. Vocês vão ver transporte com a professora Cristiane, produção de vesículas. E as miosinas são essas que caminham nos filamentos de actina. Então, aqui a gente está vendo a interação das cinesinas com o microfilamento aqui chamado microtúbulo. Então, aqui a gente está vendo que essas cabeças globulares, elas caminham. Aqui tem uma cabeça líder e tem uma cabeça retardada. O que é que essa cabeça líder está fazendo? Está na frente. Ela está liderando a corrida, o caminhar. É como quando a gente caminha. Quando a gente caminha, os nossos dois pés estão na mesma posição, ou um à frente e outro atrás. Um está na frente. Essa é a cabeça líder, é o pé que está na frente. O que está atrás é o pé retardado, que vai passar para frente e depois o outro passa a ser o retardado. E assim a gente vai caminhando, trocando um pé pelo outro. Esse caminhar da gente não consome energia? Então, o movimento dessas cabeças aqui envolve o consumo de energia também. Então, se a gente olhar aqui, olha, a cabeça líder, ela está ligada em ADP porque ela usou a energia hidrólise do ATP para fazer esse movimento para frente. Então, antes ela estava como cabeça retardada, com ATP. Quando ela hidrolisa o ATP, ela vem para frente e fica com ADP. A cabeça, a outra que ficou, ela vai largar o ADP, aqui ó, larga o ar, ela fica, né, e essa aqui vem para frente, hidrolisou o ATP. Quando ela hidrolisou, ela larga o ADP e vai receber ATP, ó. Então, quando ela recebe o ATP, a cabeça líder passa a ser a que se movimentou, ligada em ADP e conecta aqui na frente, ó, ligada em ADP, e novamente a cabeça retardada pega o ATP. E esse ciclo ATP hidrolisa
ADP vai para frente, caminha. A que fica parada, porque hidrolisou, é agora a cabeça líder, porque ela está parada, hidrolisou, e a que ficou para trás é a cabeça retardada, que vai perder afinidade por ADP e vai atrair novamente a ATP, como a gente vê aqui, e esse ATP vai fazer com que ela mais uma vez hidrolise, porque ela tem atividade GTPásica, e ao hidrolisar esse ATP, ela ganha propulsão para caminhar ao longo do microfilamento, do microtúbulo. Esse mesmo fenômeno vai acontecer aqui com a nossa miosina. Então, aqui a gente vê uma miosina conectada, olha, aqui é o começo do ciclo de movimento. A gente está vendo que ela vai caminhar daqui e ela vai andar de um para esse aqui, ó. Esse caminharzinho aqui dela ocorre nesse conjunto de ciclos aqui. Essa miosina está conectada com o filamento de actina, a cabeça da miosina, que é a cabeça globular, que tem afinidade por ATP. Mas lembrem-se, quando ela está conectada, ela já hidrolisou o ATP. Ela está conectada porque ela está ligada em ADP, e o ADP permite com que ela se ligue no filamento de actina. Então, no começo do ciclo, que a gente vê aqui nessa figura, essa cabeça de miosina aqui, ela não está ligada no nucleotídeo trifosfatado. Ela está presa aqui ao filamento de miosina, de actina. A miosina, o filamento de miosina, presa ao filamento de actina. Então, nesse momento, a gente tem um estacionar do movimento. Quando, por exemplo, um tecido não está vivo, a gente tem o que é chamado de rigor morbidus, que é comum, é a rigidez que ocorre, a rigidez cadavérica, porque não tem ATP no cadáver. Quando a célula morre, quando o indivíduo morre, a produção das mitocôndrias para. E não tendo ATP, Maria Eduarda, eu lembro de você quando eu falo desse movimento e de ATP, que você fez essa pergunta. Quando não tem ATP, os microtúbulos não são rearranjados, as cinesinas não se movimentam e o músculo também não se movimenta. Então, as miosinas não interagem mais com mobilidade ao longo dos microfilamentos de actina, porque não tem ATP. E aí o músculo fica tensionado, porque as miosinas ficam fortemente ligadas aos microfilamentos de actina e não se movem mais, porque não tem ATP para mobilidade. Então, à medida que eu tenho a célula viva produzindo ATP, esse ATP, as miosinas têm alta afinidade por ATP. Quando ela pega o ATP, ela solta o microfilamento de actina, ela se desliga do microfilamento de actina. Porém, a miosina tem atividade ATPásica. Então, quando ela hidrolisa o ATP, ela ganha energia que dá potência para ela se lançar para frente. Então, ela saiu dessa unidade de actina, se deslocou e, ao hidrolisar o ATP, ela liga na unidade posterior. E, novamente, ela vai, ao hidrolisar o ATP, porque ela tem atividade ATPásica, ganhar potência para ela transitar para frente. E aí, ela ligada em ADP, ela tem pouca afinidade por ADP, ela libera o ADP e ela se liga fortemente ao microfilamento de actina. Para que ela caminhe novamente, tenha essa potência e transite para frente no filamento de actina, o que é preciso? Que a mitocôndria forneça mais ATP. É por isso que o tecido muscular, ele é rico em mitocôndrias, porque todo esse movimento do microfilamento de actina com a ajuda, o encurtamento da distância dos microfilamentos de actina no sarcômero, com a ajuda das miosinas, depende de uma demanda gigantesca de ATP. Agora peguem essa informação e levem lá para o músculo cardíaco. O músculo cardíaco sem ATP, ele para e o indivíduo morre. Porque o músculo cardíaco, ele tem que estar em contração constante. E essa contração depende de actinas e miosinas e depende de uma grande demanda de energia na forma de ATP. Porque as miosinas só vão promover a contração muscular na presença de ATP, para que elas possam caminhar ao longo do filamento, gerando a contração muscular, elas têm que hidrolisar o ATP. Então, aqui a gente vê como a contração muscular
Então, aqui na contração muscular, a gente tem aqui o músculo, e aí a gente olha mais na histologia, a gente vê o feixe muscular, envolvido por essa bainha, e esse feixe muscular ele é formado por fibras musculares, que são as células do tecido muscular. Essas células são multinucleadas, a gente vê aqui. E dentro dessas células, a gente tem uma arquitetura diferenciada do citoesqueleto, que é formado por esse arranjo nas miofibrilas, que é montado por esses conjuntos chamados de sarcômeros. São essas estruturas que a gente vê aqui. Esses sarcômeros são formados por essas unidades, onde a gente tem esses discos proteicos chamados discos Z, que são esses intervalos aqui. Esses intervalos em cada um desses conjuntos é um sarcômero, formando essa miofibrila. Esses sarcômeros são formados por proteínas acessórias. Lembra das proteínas ligadas às actinas? Aquelas proteínas acessórias. Aquelas proteínas nucleadoras, aqui a gente tem a tropomodulina, ó. E essas proteínas aqui da capa do disco Z são aquelas proteínas que impedem que os microfilamentos despolimerizem. E eu também falei que tinha uma proteína de revestimento lateral, um complexo troponina, tropomiosina, tá aqui. A gente tem essa proteína que conecta os filamentos de miosina. Os filamentos de miosina são aquelas proteínas motoras que vão se associar aos filamentos de actina, ok? Então, eu tenho aqui as titinas conectando esses filamentos de miosina, de proteína motora, que são chamados de filamentos grossos, com o disco Z, fazendo com que ele seja organizado em paralelo aqui, em feixes, com os microfilamentos de actina. À medida que essas miosinas caminham consumindo ATP, essas titinas encolhem como molinhas, e essas miosinas vão aproximando esses filamentos aqui da direita dos filamentos, dos microfilamentos de actina da esquerda. Isso vai fazer, da direita e da esquerda, perdão. Isso vai fazer com que essa distância do sarcômero encolha, como a gente vê aqui nessa figura à direita, olha só. A gente vê aqui, essa região mais densa, mais escura, cinza escuro, são os filamentos grossos de miosina. Essa região mais clara aqui são as titinas e os filamentos de actina. Então, à medida que essas miosinas caminham ao longo dos filamentos de actina, a gente vê um encurtamento dessas regiões aqui, dessa linha M, aqui dessas zonas, essa região aqui, ó, a zona H, e a diminuição da distância aqui das bandas Is, ó, onde a gente tem aquelas titinas, aqui são as bandas Is, a gente tem a redução, o encurtamento dessa distância graças ao movimento de actina gerado pelo movimento das miosinas. E nesse momento que está representado aqui, esquematicamente está representado aqui numa micrografia, a gente tem a contração muscular. Nessa porção superior, a gente tem essa zona H mais larga, essas bandas Is também mais largas, onde tem as titinas que encolhem, e onde a gente consegue visualizar que há uma distância maior nessa zona H entre os filamentos de actina. Nesse momento, a gente tem o relaxamento. Então, é o movimento das miosinas que gera a aproximação dos filamentos de actina. E essa aproximação é o que gera o fenômeno por esse deslizamento que a gente conhece como contração muscular. Isso tudo acontece dentro de uma estrutura chamada célula muscular, ou sarcolema, que é a membrana que envolve essa célula muscular. Tem conexão com o retículo endoplasmático, que é uma organela que vocês vão estudar com a professora Cristiane. Essa organela, o retículo endoplasmático especial do tecido muscular, é conhecido como retículo sarcoplasmático. O que é que essa organela apresenta? Na membrana, vocês viram com Carlos, que existem proteínas que transportam íons. Na membrana do tecido muscular, na membrana do retículo endoplasmático,
Dentro do retículo sarcoplasmático do tecido muscular, a gente tem íons armazenados. Que íons são esses? Cálcio. E o cálcio vai ser fundamental para que lá no sarcômero a contração muscular ocorra. O íon cálcio permite que actina e miosina interajam na contração muscular. Esse cálcio vai ser liberado graças a um estímulo nervoso. Então, eu contraio o meu braço porque eu libero, através de um neurotransmissor, eu conduzo a informação até a membrana da célula muscular, que é conectada por esses túbulos aqui, com a membrana do retículo. Quando esse comando, sinalização celular por neurotransmissor, por uma sinalização neuromuscular, a minha célula promove a abertura de canais de cálcio. O cálcio dentro do retículo, ele sai para o citoplasma celular, por esses canais iônicos. Olha aqui o canal iônico sendo aberto pelo potencial de ação do neurotransmissor, causado pela junção sináptica neuromotora, dizendo para o músculo, hora de contrair. Libera cálcio no citoplasma para que a contração muscular ocorra. Então, essa estrutura chamada sarcoplasma, a membrana, tem canais iônicos, como a gente vê aqui, que vão conectar com canais desses túbulos T's, que estão interagindo aqui com a membrana do retículo sarcoplasmático, abrindo canais de cálcio, aumentando a concentração de cálcio no citosol. Cálcio no citosol vai permitir a contração muscular. Olha que interessante. A gente tem aqui o filamento de actina, não é ele que interage com as miosinas. Então, o filamento de actina, ele interage com as miosinas na contração muscular. Nesse momento aqui, eu não estou vendo a miosina, mas eu estou vendo os filamentos de actina e estou vendo aquela proteína, aquele complexo de proteína que eu falei de ligação lateral. O que esse complexo de proteínas está revestindo e está cobrindo? Aqui a gente vê bem, olha, ela está revestindo e cobrindo o filamento de actina, cobrindo e impedindo as miosinas de ligarem-se às actinas. Como é que a célula faz para que a actina e a miosina interagem? A liberação de cálcio no citoplasma da célula, aquele cálcio que o estímulo nervoso permite a liberação, o aumento da concentração no citoplasma, vai interagir com essa proteína aqui, chamada troponina. Tá vendo que essas verdes e azul estão ligadas nessa lilás? A lilás é a que está cobrindo. Quando o cálcio, nessa região aqui da troponina, se liga, que tem alta afinidade por cálcio, a presença do cálcio, olha o que acontece. Aqui é sem cálcio, tá vendo que está cobrindo? Com o cálcio há um arraste, um deslocamento da proteína tropomiosina. Essa região que não tem mais aqui, ó, esse trecho onde as actinas estão expostas, nessa região aqui as miosinas vão poder caminhar. Nesse momento, com essa mudança conformacional da tropomiosina, graças ao cálcio aqui na troponina, a gente vai ter a possibilidade das miosinas interagirem, promovendo a contração muscular. Então, a mudança de conformação do complexo troponina-tropomiosina, graças ao cálcio no citosol, vai promover o deslizamento dessa tropomiosina, permitindo a interação dos filamentos de actina com as miosinas motoras, o que gera a contração muscular. Então, é por isso que uma criança, um adulto, um indivíduo com deficiência de cálcio, ele tem debilidade muscular. É por isso que a nutrição, a dietética, é tão essencial para nós que dependemos da contração muscular para a mobilidade. Então, a deficiência nutricional, uma criança com nutrição inadequada, ela tem mais dificuldade, por exemplo, para se deslocar, para aprender a andar, para realizar esse tipo de movimento muscular, uma debilidade muscular maior. A presença de cálcio contribui para vários tecidos. Então, quando o organismo ele não apresenta cálcio suficiente, suprimento de cálcio suficiente, vários tecidos serão comprometidos. No caso do músculo, é nessa mobilidade, actina e miosina.
Além disso, os filamentos de actina, eles contribuem para aquele movimento das células de defesa. Então, aqui só mostrando como a polimerização de filamentos de actina pode promover o deslocamento de células de defesa e também de células na cicatrização. Como é que essas células fazem a cicatrização? Elas se multiplicam e elas migram e se espalham no local da lesão, fechando, tapando o buraco, tapando a lesão, o corte. E essa migração depende dos filamentos de actina e da interação da membrana da célula com a matriz extracelular. Interessante na formação da cicatrização é que a célula, além de sinalizar sua divisão, ela também é sinalizada para secretar a matriz extracelular, porque o tecido não é formado só de células. O tecido que reveste a nossa pele, por exemplo, é tecido epitelial, mas tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é abundante em uma solução amorfa composta de polissacarídeos e de proteínas, que é secretado pela própria célula, chama matriz extracelular. Então, à medida que essas células vão se multiplicando, elas vão secretando uma espécie de tapete de matriz por onde elas vão migrando. Então, elas migram graças à polimerização de filamentos de actina. Por isso, gera essa projeção. Lembra que os filamentos de actina empurram a membrana. E, além disso, a gente tem aqui aquela tensão cortical, que faz também com que essa célula seja arrastada, com a ajuda das miosinas, elas consigam migrar nesse tecido e ir povoando, recuperando aquela lesão. No caso das células de defesa, essa migração permite com que elas cheguem no alvo, onde a infecção está. Então, quando uma célula de defesa ela adentra um tecido onde ela farejou por sinalização celular a presença de um patógeno, ela tem que migrar. Então, ela migra graças aos filamentos de actina que se projetam, como a gente vê aqui. Eles vão polimerizando e à medida que eles vão polimerizando, a membrana vai se projetando. Só que para isso, essa membrana da célula precisa se conectar. E existem proteínas transmembrana, que vocês aprenderam com o professor Carlos, que fazem a conexão dos componentes do citoesqueleto, como a gente vê aqui, olha, nessa projeção, com componentes da matriz extracelular. E isso é que vai garantir aquela tração que a gente vê aqui, graças a esses pontos focais de adesão, que essas proteínas transmembrana conectam a matriz extracelular com o citoesqueleto. E essa conexão, graças àquelas proteínas também acessórias, lembra? Proteínas acessórias que interagem com os filamentos de actina, vão garantir que essa célula migre, que essa célula se desloque. Aqui a gente vê, novamente, todos os filamentos do citoesqueleto envolvidos na forma de uma célula. Isso aqui é um queratinócito migratório. Aqui é em epiderme de peixe, mas acontece algo semelhante com os nossos queratinócitos. Queratinócito é a célula do epitélio. Nessa fotomicrografia, a gente está vendo o que acontece naquilo que eu acabei de explicar da cicatrização. Essa célula precisa migrar, e para migrar, como a gente está vendo aqui, ela precisa se espraiar, se espalhar. E quando ela faz isso, quem promove esse espalhamento são os microfilamentos de actina. Então, a gente vê aqui essa lamela da projeção da membrana sendo executada por esse movimento aqui, gente, que projeta a membrana. Isso faz com que aquela célula migre e venha a povoar o tecido e promover a cicatrização celular. Então, esse queratinócito está mostrando esse arraste, esse deslocamento dessa célula. Aqui no corpo celular, a gente está vendo o núcleo, os microtúbulos e os filamentos de actina. Os filamentos intermediários em azul, tem aqui os filamentos de actina embaixo e os filamentos intermediários em azul. É importante lembrar que esses outros filamentos, durante a migração, eles também fazem parte do processo de arranjo e posicionamento das organelas, mas eles não fazem parte do processo de interação com a membrana e com o substrato. Quem faz parte desse processo são os filamentos de actina. Então, meus caros, eu vou parar a gravação agora.
a gente conheceu os filamentos do citoesqueleto, a gente viu quais são as funções principais, que é dar forma à mobilidade, a gente viu alguns momentos onde esses filamentos do citoesqueleto vão ser primordiais para a estabilidade tecidual, e a ausência ou danos desses filamentos pode trazer o desenvolvimento de diversas doenças, de diversas enfermidades. Então, nesse momento, eu vou parar a gravação e a gente vai tirar dúvidas e conversar sobre essa temática. Só mais um minuto.